E essa confusão é porque quando se fala de vontade de Deus, nós vamos ter dois ensinamentos na Bíblia. Primeiro é o que nós chamamos de vontade decretiva. É a vontade secreta, é o segredo de Deus. Lembra? As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. As não reveladas não nos pertencem, né? Há uma série de coisas da vontade de Deus que Deus não nos revela, né? E nós temos que nos contentar com isso. Muitas dessas coisas que Deus não nos revela, eu pelo menos não quero saber. Já imaginou? Deus revelar o dia que você vai morrer? Você morre amanhã, né? Ou pior, o dia que o seu cônjuge vai partir, seu filho, seu pai, sua mãe. É o tipo de conhecimento que nós não queremos. O segredo de Deus é o plano soberano dele para o futuro. Isso pertence a ele. Tentar descobrir isso é tentar brincar de Deus, né? Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, ele vai até dizer assim, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro, né? Eu não tenho que descobrir a vontade secreta de Deus, o segredo dele, né? Mas há uma outra vontade que a Bíblia trata, que é a vontade preceptiva, a revelada. É a ordem de Deus, é aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Paulo, por exemplo, em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação, né? Tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos, Ele revelou nas Escrituras. E aquilo que Ele não quer que nós saibamos, não está aqui, e eu não preciso, né? E aí, isso é aliviador, né? Algumas pessoas falam assim, pastor, né? Paulo tinha um espinho na carne, né? E o espinho na carne de Paulo era porque Paulo tinha um problema na visão. Não tem isso na Bíblia. Não é porque eu já vi gente fazendo um diagnóstico que o espinho na carne de Paulo era que Paulo tinha epilepsia. Me ajuda, não faço a mínima ideia de onde eles tiraram isso, né? Você já viu o nome dos 3 reis magos, né? O pessoal tem aí o nome dos 3 reis magos. A Bíblia nem fala que eram 3, né? A Bíblia fala que tiveram 3 presentes. A Bíblia fala que eram reis magos, né? 3 trazem 3 presentes, né? 2 podem trazer 3 presentes. 10 podem trazer 3 presentes: ouro, incenso e mirra, né? Mas o misticismo evangélico faz com que as pessoas queiram descobrir aquilo que não está escrito, e elas vão inventando, né? E elas vão criando situações, né? Por isso o que Paulo está falando é que eu preciso compreender esta vontade preceptiva. É a ordem de Deus, a vontade de Deus para eu tomar decisão. Como eu já disse, ela não é um segredo, né? Eu não tenho que adivinhar. Mas para tomar decisão, a verdade de Deus que eu preciso, né, é uma verdade que eu preciso aprender. E depois de aprendida, eu preciso colocá-la em prática, né? Deus, Ele não nos trata como robôs. Nós não somos robozinhos, né? Onde Deus dá um comando para cada detalhe. Abre o guarda-roupa. Senhor, qual que é a cor da camisa que eu vou vestir hoje? Me mostra, Senhor, me revela. Para mim é fácil, né? Eu abro a porta do quarto, a Leda já colocou em cima da cama. É a vontade revelada, certo? A única coisa que eu posso escolher é a gravata. Então, quando está destoando, a culpa é minha, né? Deus não vai nos tratar como robôs, meus queridos. Deus não vai ficar falando assim: olha, meu querido, o seu caminho hoje, para você ir para o seu trabalho, você não pode seguir pelo seu caminho normal, então vire à direita, vire à esquerda, né? Tem gente que quer ser dirigido por Deus assim, né? E ninguém, escute bem o que eu vou te dizer, ninguém na Bíblia foi dirigido absolutamente desta forma. O apóstolo Paulo,
Ele foi seguindo o desejo dele. Ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo lhe fecha a porta. Queria ir para a Mísia, o Espírito Santo lhe fecha a porta. Ele vai para Troade. Percebam, ele vai neste relacionamento com Deus, até que Deus lhe dá uma visão, e aí fala: Paulo, você vai fazer isso. Deus não está criando robôs. Deus não nos trata dessa forma. Deus, antes, Ele nos trata como filhos, e que precisam amadurecer. E nós queremos isso para os nossos filhos, e Deus quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos maduros, Por isso, quando agora Ele vai falar então dessa vontade preceptiva, essa vontade revelada, Ele vai dizer então a respeito da sabedoria. É a capacidade que Deus me deu para colocar o meu conhecimento em prática.